diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Na última quarta que nós falamos sobre o livro de Hebreus, nós trabalhamos sobre os fundamentos da fé de Noé, e hoje nós vamos falar da excelência da sua fé e quais são as características dessa excelência, né, daquilo que Noé de fato creu, né? E o grande ponto aqui, irmãos, é o termo utilizado no verso 7, que diz assim, e sendo temente a Deus. Veja, pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, e sendo temente a Deus. Essa expressão, alguns colocam com reverência, né? Algumas versões vão colocar com reverência, com temor, ou coisas dessa natureza. Então, qual o primeiro efeito da fé de Noé, irmãos? A fé era movida com reverência, isto é, era com temor. Havia associado à fé o temor. Podemos dizer que é uma fé temente a Deus, certo? Veja, esse temor é que aquilo que Deus falou a ele, aquilo que ele declarou acerca da sua justiça para com o pecado e para com os pecadores, e a misericórdia que Deus mostrou a ele, ao ouvir, ele creu com temor. Então, ele ouviu o que Deus faria para os ímpios, certo? Como ele destruiria os ímpios, como ele salvaria a sua casa, a ele e sua casa, né? E como ele mostra misericórdia para com a casa dele. Então, isso faz com que ele creia com reverência, ou creia com temor. Então, duas coisas nós vamos observar aqui no primeiro momento, irmãos. Primeiro, o fundamento dessa reverência. Segundo, as ocasiões ou motivos dessa reverência, certo? Então, qual o fundamento dela e qual as ocasiões ou motivos dela, ok? Então, o fundamento, qual essa reverência ela brotou, irmãos, é a verdadeira fé salvadora. Então, de onde brota esse temor é da verdadeira fé salvadora. Veja, o Espírito Santo primeiro nos diz claramente que a fé de Noé era real e que posteriormente ele temeu a Deus. Então, por aquilo que Deus faria. Então, a fé produziu temor. Isso é que o texto fala. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Nós aprendemos, irmãos, que tudo que tiver associado à fé salvadora, né, é também associado ao temor e à reverência. Então, eu não posso pensar em fé dissociada de temor, né? Eu gosto muito dessa imagem porque Thomas Watson, ele certa vez tratando sobre essas associações, né? Por que sempre o temor está associado a uma graça? O temor está associado à esperança, o temor está associado à fé. Por que sempre essas coisas estão intimamente ligadas? Porque nunca é só o temor, ele diz. Porque ele fala, é como uma rede que é lançada ao mar. E essa rede tem chumbos e tem isopor. Se fosse só chumbo ou só temor, afundaria. E se fosse só isopor, ela apenas flutuaria na sua própria presunção. Então, Deus coloca as duas coisas, a fé e o temor, para que a própria rede cumpra o seu propósito. Então, as coisas precisam andar conjugadas para que haja equilíbrio, não a presunção, nem ao desespero, mas as duas coisas caminhando conjuntamente aqui é o que está em jogo. Então, primeira coisa importante, veja, irmãos, quando você olha para isso que aconteceu com Noé, você vai ver que Noé creu e temeu a Deus, por quê? Pelas obras do seu poder,
por sua sabedoria, por sua misericórdia ou sua justiça, e tudo isso conjuntamente. Ele ouviu o seguinte: Deus vai destruir os ímpios e ele vai nos salvar. Quando ele ouviu isso, ele creu no Senhor com temor, pelo quê? Pelas obras do poder de Deus, pela sabedoria com que Deus executará isso, pela misericórdia dele para com ele e a sua família e a justiça de Deus ali estabelecida. Primeira coisa, irmãos, esse é um ponto importante. Ninguém olha para as obras de Deus com fé se não produzir temor. Você pode olhar para as coisas de Deus, se não há temor, é difícil você encontrar fé ali. Então, por exemplo, no Salmo de número 8, em particular, você vai encontrar essa expressão, né? Veja, o salmista, ele olha e diz assim, né? Ele diz, olha, as obras das mãos de Deus, a lua, as estrelas, segundo ele ordenou todas elas. Salmo 8. E aí, o que acontece na sequência? Vamos abrir o texto no Salmo 8, veja, e depois a gente vai para o Salmo 100 e na sequência, 139, mas vamos para o 8, primeiro momento. Veja o que diz o texto no início dele. Veja como a contemplação da obra e o temor caminham conjuntamente. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo envigador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Perceba que, na medida em que ele contempla a obra de Deus, ele também, no seu coração, há reverência, há temor. Quem sou eu, quem é o homem para que o Senhor nos visite? Diante da contemplação da própria obra da criação. Então, perceba que no poder de Deus, irmãos, Davi não pôde ver as obras do poder de Deus na criação sem que ele mesmo adorasse ao Senhor com temor. Ele contempla e adora ao Senhor com temor. Noé ouve o que Deus vai fazer e teme. Nós não podemos separar as duas coisas. Outra coisa interessante, que o mesmo Davi, ele não poderia simplesmente considerar a sabedoria de Deus na forma admirável como ele cria o homem, sem que ele caísse reverentemente diante do Senhor. Por exemplo, o Salmo 139, vamos lá, que é um texto bem interessante também, verso 13 e 14. Salmo 139, 13 e 14, diz assim o texto. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. De modo assombrosamente misterioso, né? Maravilhoso me formaste. Coisa você perceber aqui no texto, né? Como que o Santo Rei não pode, irmãos, expressar, contemplando não só o seu reino, mas a si mesmo, ele não pode expressar outra coisa senão a admiração pela majestade de Deus, pela sabedoria, pela glória de Deus. As duas coisas estão aqui caminhando também conjuntamente. Terceiro, você vai ver as obras de misericórdia de Deus. Por exemplo, o Salmo 116, 12, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me concedeu, que Ele derramou sobre mim. O que darei ao Senhor? Quando a misericórdia de Deus, as obras de misericórdia para com a sua igreja e para com os filhos do Senhor, né, quando elas são derramadas sobre nós, sempre nós vamos fazer isso com grande reverência. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me concedeu?
aquilo que o Senhor fez por mim, as misericórdias do Senhor, isso produzirá imediatamente um desejo natural, natural no sentido de que é produzido pela fé, de louvar a Deus, de agradecer a Deus e de reconhecer a bondade de Deus. Mas especialmente quando nós falamos dos julgamentos de Deus, irmãos, quando vem o juízo de Deus sobre os homens. No Salmo 119, o salmista Davi, no verso 120, no verso 119 e 120, o salmista diz assim: arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Veja, arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. E como que ele poderia, irmãos, ficar temeroso, temer? Por que ele faria isso? Se ele era apenas um homem, como nós falamos, um homem privado, ele apenas, por que ele faria isso? Por que ele teria esse tipo de linguagem? Veja o profeta Abacuque, quando ele ouviu falar dos julgamentos de Deus que viria sobre o povo lá em Abacuque 3,16, ele dizia: o meu ventre treme, os meus lábios, eles vacilam, os meus ossos passam a doer. Que coisa! Aquilo que ele ouve falar do julgamento, há uma reação imediata, há um temor no coração por aquilo que o Senhor está falando ali. Isso que acontece com Noé, irmãos. Quando ele ouve a justiça de Deus, a ira justa de Deus contra o mundo pecaminoso e o propósito de Deus de destruir toda a carne pela água, ele foi movido com temor e reverência diante da obra poderosa de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele teme a Deus ali, ouvindo aquilo que Deus faria. Quando você ainda olha para esse acontecimento no texto sagrado, e você olha na perspectiva, vamos chamar assim, dessa grande visão do julgamento de Deus que viria sobre o mundo. E você vê a fé que ele tinha, isto é, ele creu naquilo que foi dito pelo Senhor. Deus disse que faria aquilo e surge uma fé que se curva diante da majestade de Deus. Ele ouve e teme. Por outro lado, irmãos, você imagina o seguinte: pensar ordinariamente nas coisas de Deus, basicamente nas coisas de Deus. Pensar nas coisas de Deus de modo a escarnecer delas, ou mesmo negar o poder de Deus e a sua mão e as suas obras, negar as misericórdias dele sobre nós, ou mesmo no mundo, é um argumento claramente de um coração profano e que falta verdadeira fé. Fazer chacota dos julgamentos divinos, fazer chacota dos juízos divinos, não considerar as misericórdias de Deus com temor, certamente isso é algo que descreve o vazio da fé. Uma fé que não é real. E esse talvez seja um dos maiores desafios do ministério pastoral, é lidar com as Escrituras continuamente e, com facilidade, você acaba se tornando apenas uma coisa automatizada e não há no coração temor devido por aquilo que você está fazendo. Como isso é muito sério, como isso é fácil de acontecer. Você se acostuma com essas coisas. A palavra de Deus, você nunca pode olhar para esses acontecimentos, porque se o seu coração fizer chacota com tais coisas, é hora de você se arrepender e voltar ao Senhor urgentemente antes que você seja destruído.
O uso dessas coisas, irmãos, é muito glorioso pensar em tudo isso, né? Porque essa doutrina, ela vai descobrir, ela vai descortinar a profanação e a grande falta de fé que ordinariamente existe no mundo. Porque como foi, você olha para a época de Noé, e o que foi que aconteceu com aqueles que ouviram tais coisas? Eles não se portaram como Noé. Pelo contrário, eles fizeram chacota daquilo que eles ouviram. E seguiram a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas duas evidências nos mostram claramente o que está acontecendo. Primeiro, esse texto revela vamos chamar assim, a própria consciência dos homens. E, por outro lado, também, né, ela revela a consciência da nação e do povo, de um modo geral. Primeiro, do indivíduo e depois da própria nação, né? Ora, os homens podem ver em si mesmo e podem perceber um coração profano e vazio de fé por esta evidência. Um homem em seu coração pensa rasteiramente sobre Deus, sobre o seu poder, sobre sua justiça e sobre suas misericórdias. O que nós pensamos sobre essas coisas acerca de Deus? Nós duvidamos delas? Ou nós pensamos sobre elas sem nos maravilharmos ou temermos? É interessante, Paulo chega a falar isso no Novo Testamento, né, numa das cartas. Eu preciso amar a verdade. Irmãos, não é um mero conhecimento da verdade, eu preciso amar a verdade. Eu preciso me maravilhar com a verdade. Não pense você que a mera informação intelectual resolve o nosso problema na vida. Isso não existe. Senão a igreja era uma escola. Eu gosto muito da linguagem de Gerhard Voss, quando diz: Deus não se revela numa escola, Deus se revela num pacto, numa aliança, porque é nessa estrutura que nós vamos compreender as gloriosas manifestações de Deus. Mas é sério nós eu pensar naquilo que a palavra diz sobre Deus e não me maravilhar com aquilo. Se não me maravilha, irmãos, tenha certeza de uma coisa: esse coração é vazio da verdadeira fé e longe da vida e do poder da religião verdadeira. Onde Deus é conhecido e crido, lá o coração do homem, irmãos, não pode pensar nada de Deus senão com reverência acerca da sua majestade, a admiração por sua grandeza e da própria miséria do homem, da própria fraqueza do homem, da minha própria incapacidade. Fé e temor. Ele creu no que Deus disse com temor. Mas a segunda coisa é que essa profanação, ela descobre também, não é, aquilo que está acontecendo no mundo, a falta de reverência pelas obras de Deus, com respeito às obras de Deus. Irmãos, preste atenção, hoje, no movimento de aquecimento global, não quero entrar nesse mérito, que é um negócio bem complexo, mas eu nem sou expert no assunto e nem quero me falar aqui como quem não é meu momento, né? Não é momento para isso. Então, mas eu queria pensar uma coisa. Você olha para a realidade do mundo que nós vivemos, né? E as pessoas olham para as grandes catástrofes do mundo. O que elas passam a fazer? Elas desconhecem o Criador, né? Então, quem é que faz isso? É o homem. É o homem que faz isso. É o homem que produz essas coisas. Veja, o mundo está passando por isso, por nossa causa, pela ganância do homem, por aquilo. Então, aí nós vamos trazer a cura, nós vamos propor uma política de uma mudança de comida. Agora nós não vamos comer mais carne vermelha, nós vamos agora comer carne de laboratório, ou quem sabe ali umas lavas que estão sendo produzidas em determinado lugar. Por que isso? Eles estão impondo sobre nós uma agenda com base
na falta de entendimento do poder de Deus em trazer juízo sobre o mundo na criação, pela criação. Literalmente, é o que está acontecendo nos nossos dias. É só você lembrar o que eles fizeram do filme Noé. Por que veio todo o dilúvio? Qual a causa do dilúvio? Jamais foi o pecado dos homens. Jamais foi a ira de Deus sobre os homens. E o que nós ouvimos nas Escrituras é que o Senhor, que tem o domínio de todas as coisas, usa a própria criação para fazer isso. Ora, irmãos, como foi que Deus destruiu o Egito? Com a própria criação. As pragas do Egito são obras de Deus. Quem foi que engoliu o faraó e o exército? Um mar que Deus criou. O que Deus diz lá em Levítico, abertamente, ele diz, ora, se vocês não guardarem o meu sábado e não derem descanso à terra, e poluírem a minha terra, contaminarem a terra vos vomitará. Olha, o cativeiro babilônico é um vômito. É a terra vomitando o povo, é isso que a Escritura descreve. Porque não guardaram, não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Aí é muito fácil agora a ciência se colocar, né? Porque essas pessoas que começam esse discurso, elas associam um movimento estranho. Então, a pessoa defende contra o aquecimento global, e aí uma agenda a favor do Hamas e contra Israel. Que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a lógica? Assim como não tem lógica a primeira coisa, não tem a segunda também. E aí vão se esquecendo, irmãos, eles vão se esquecendo do Deus da época de Noé, do Criador dos céus e da terra, que destruiu o mundo com águas de dilúvio. Com águas de dilúvio. E isso é o que a igreja precisa entender. Ora, o que é que acontece no mundo? Falta de fé, falta de temor. Porque elas olham para as catástrofes e não veem a mão de Deus. E não temem a Deus. E não se arrependem dos seus pecados. Pelo contrário, elas agridem mais. Elas se levantam mais contra Deus. E contra tudo aquilo que Deus diz que é o que é certo. Então, de onde procede o temor? De onde brota o temor? Da fé. Da verdadeira fé. Onde a verdadeira fé há temor. Vamos, já partindo um pouco para finalmente desse tópico, irmãos, vamos ver as ocasiões ou considerações no coração de Noé que o fez temer. Vamos analisar um pouco Noé. O que fez Noé temer, né? O fundamento que ele temeu foi, o fundamento era a verdadeira fé. Porque senão ele não seria capaz, irmãos, de temer ou de reverenciar a Deus. Jamais. Mas as ocasiões que levaram a isso. Veja, então, nós entendemos, foi a verdadeira fé. Mas quais as ocasiões que levaram ele a temer a Deus? Foi o que aconteceu. Olhando para as razões humanas, Noé não tinha causa nenhuma para temer como ele temeu. Primeiro, o julgamento seria quando? Bem longe do tempo que ele vivia. 120 anos depois. Ele não via. Ele não estava vendo aquilo. Toda a razão humana, lógica, para ele não temer. Né? Uma razão comum, né, diz assim, olha, não é sábio crer em alguma coisa tão distante. Mas posso temer quando está bem perto de mim. Mas ele não tinha razão para temer, era uma coisa que acontecia há 120 anos. Outra coisa importante, quando você olha, por outro lado, o aspecto estranho do julgamento. Porque é assim, não é? A maneira como Deus age no juízo, ela é sempre estranho. Veja como Deus fez com as pragas do Egito, que coisa interessante. É uma maneira estranha, a ponto de Moisés, em Deuteronômio 4, quando descreve o que aconteceu, dizer assim, olha, não há um Deus no mundo igual ao nosso Deus. E que Deus fez isso que nosso Deus fez? Decidiu
tirar um povo do meio de um outro povo, com braço forte e mão estendida. Ninguém fez o que ele fez da maneira que ele fez. Por que é estranho? Moisés vai dizer, para que você saiba que só ele é Deus, não há outro igual a ele. Mas o ponto é, havia um aspecto de estranheza mesmo aqui, que levaria qualquer homem, racionalmente falando, né, a não temer, podemos pensar assim. Veja, quem poderia crer, irmãos, que Deus iria afogar o mundo com água? Tal coisa nunca aconteceu antes. Como poderia ser? E novamente, e se tudo fosse se afogar, como Noé ia escapar? Ele também ia morrer. Então, logo vinham os lógicos de plantão, ninguém vai escapar, acabou todo mundo. Então, várias considerações que poderiam fazer e tinham tudo para que Noé não temesse a Deus. Quando você pesa todas elas, irmãos, na razão humana, isso poderia ter mantido Noé longe da fé e longe do temor. Mas eis aqui a fé produzida nesse texto. Porque isso vai além, irmãos, do alcance do homem. Isso está fixado aonde? Na palavra de Deus. Ele não apenas creu, mas ele temeu a majestade de Deus. Ele tinha tudo racionalmente para ter alguma dificuldade com aquilo, mas ele creu e temeu. 3 coisas levaram ele a essa reverência. Primeiro, a consideração do julgamento estranho de Deus sobre o mundo pecaminoso. Para ver, irmãos, que a ira de Deus foi tão provocada que ele traria algo não comum. Uma praga tão estranha, tanto para a natureza como para os homens. Aquilo nunca havia acontecido. Um dilúvio que iria afogar os homens. Enquanto geralmente todos os homens buscam evitar a violência desses elementos, não é? Agora você pode ver, o Senhor vai dizer assim, o Senhor vai derramar uma água que não vai apenas matar aquelas pessoas, mas vai afogar o mundo inteiro da época. Que coisa impressionante. Veja, irmãos, que o julgamento de Deus, dito a Noé, ela mesmo o julgamento, ela deveria produzir em nós o mesmo efeito. O que foi produzido em Noé era para acontecer exatamente com Noé, o que deve acontecer conosco, o que aconteceu com Noé. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, irmãos, lá em Mateus 24, 37, os nossos dias são como os dias de Noé. Os nossos dias são como os dias de Noé, disse o Senhor Jesus Cristo. E o que é que aconteceu naqueles dias, irmãos? As pessoas casavam, se davam em casamento. Aí Jesus diz, assim serão os dias antes da vinda de Cristo. Mateus 24, 37. Que coisa. Os nossos dias são tão ímpios, irmãos. Os homens são tão cobiçosos. Os homens são tão cruéis. São tão maliciosos, tão violentos. Tão seguros em si mesmos. Noé avistava um dilúvio 120 anos depois. É o que vai acontecer com o mundo. Será destruído pelo Senhor se os homens não se arrependerem dos seus pecados. O que o Senhor está dizendo aqui deveria produzir em nós a mesma reverência e o mesmo temor produzido pela fé, como aconteceu com Noé. Deveria ser a nossa condução.
Quando os homens dizem fogo, fogo, nós começamos a correr. Mas quando Deus diz em sua palavra, fogo do inferno, fogo da sua ira, nós não estamos nem aí. É só gritar fogo, não fica ninguém no ambiente. Mas se nós falarmos, seremos destruídos pelo fogo do inferno. Os homens não estão nem aí. Não há agitado no coração deles a fé com temor. Não. O segundo motivo que levou Noé, irmãos, a ter essa reverência, podemos dizer assim, foi a consideração da misericórdia poderosa de Deus para com ele e para com a sua família, salvando-os. A misericórdia parece tão maravilhosa, irmãos. Né? Primeiro, ele sabia que ele não merecia. Lembre-se que lá no capítulo 6 do livro de Gênesis vai ser dito isso, né? Que Noé achou graça diante de Deus. Ele era um homem reto e íntegro. Perceba que a característica de vida dele era fruto da graça que primeiramente havia alcançado. Ele havia alcançado. Agora ele olha para aquilo que vai acontecer com os homens e, ao mesmo tempo, ele contempla, se ele vê o juízo de Deus sobre os homens, ele contempla a própria salvação. O Senhor foi misericordioso, será e é misericordioso para conosco. Ele sabia disso, que ele não merecia, irmãos. A misericórdia de Deus não apenas conquista o coração do homem para amar a Deus, mas para temê-lo com reverência. As misericórdias não apenas nos levam a crer no Senhor, mas a temer ao Senhor. Davi diz isso no Salmo 130, um dos salmos mais lindos que eu sempre gosto, de vez em quando, de colocar na liturgia. Salmo 130, verso 4, o salmista diz assim, verso 4, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo, porém, está o perdão. As misericórdias do Senhor vão produzir temor. É o que o texto diz. É o que o texto diz. As tuas grandes misericórdias, Senhor, para com os teus filhos, nos faz ter uma grande estima por Ti. Fazer Davi, meditando nessas coisas, declarar o seguinte com paixão: quão excelentes são as Tuas misericórdias, ó Senhor, como elas são excelentes as Tuas misericórdias. Nós não tememos aquilo que cremos, porque nós não meditamos no que nós cremos. Como filhos dessa grande misericórdia, das excelentes misericórdias de Deus, irmãos, nós sabemos que não somos dignos dela e por isso nós confiamos no Senhor tão somente. Sabe quando dois textos riquíssimos, né? Só para a gente fixar esse ponto. 2 Samuel, no capítulo 7, verso 18, quando 7, 18, o texto diz assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Né? 2 Samuel 7, 18, né? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor Deus, para que o Senhor nos trouxesse até aqui? Isso vai gerar maravilhas, uma percepção gloriosa dessas coisas. Quando você, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, no verso 14, Davi orando, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas?
porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. E das tuas mãos tu damos. Nós precisamos, irmãos, aplicar isso à nossa vida, à igreja. Nós devemos ser cuidadosos, observadores do favor e das misericórdias que Deus derramou sobre a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida. E a consideração do que Deus fez por nós deve nos mover com reverência, com pensamentos reverentes acerca da majestade de Deus. E mais eu vejo como o Senhor é misericordioso, como Ele é bondoso, e mais eu temo ao Senhor de todo o meu coração. O último motivo, a gente encerra aqui, dessa reverência em Noé, é a consideração do poder de Deus e da sabedoria de Deus, irmãos. Tanto no julgamento sobre o mundo, quanto na misericórdia sobre ele. Porque, veja, no julgamento, é maravilhoso que Deus escolhesse um elemento tão fraco como a água para destruir gigantes daqueles dias. Mas aqui aparece o poder de Deus, que por meios tão fracos, Ele pode destruir seus inimigos, e novamente a sua sabedoria de que uma iniquidade universal, era o mal universal, que poluiu o mundo inteiro, irmãos. Um dilúvio de águas lavaria o mundo inteiro. Precisou de um mar para lavar o Egito. Precisou de um dilúvio para lavar o mundo. Noé olha e diz: quanto poder e quanta sabedoria nesses atos de Deus. Deus escolheu me salvar de forma tão gloriosa, irmãos. Mas veja, olhe para o fim de tudo. Irmãos, olhe para o fim de tudo. E você vai ver, aqueles homens esperavam viver nessa terra, mas foram mortos pelas águas do dilúvio. Mas o Senhor salvou Noé por uma arca. Imagina Noé pensando: eu vou ser salvo num topo de um monte. O Senhor escolheu um meio diferente para aquilo. Eu vou levantá-lo, ele vai ter asas, ele vai subir, eu vou fazer uma arca para ele entrar. Quando ele olha para o mundo morrendo, ele vive. E a angústia daqueles que estão morrendo ainda é maior. Jesus chega a dizer que eles tentavam entrar na arca. Havia um momento de desespero naquilo. Como é isso, irmãos? Agora eles creem, mas já era tarde demais. Noé creu e temeu e foi salvo. Você sabe que os ímpios no inferno, eles são mais tormentados quando eles veem os piedosos se alegrando nos céus. Assim eram os ímpios na época de Noé, que Noé foi salvo diante dos seus olhos. Lázaro e o rico, era atormentado o rico, não só pelo sofrimento que eles passavam, mas pela alegria que o outro tinha. Agora é assim. A visão do poder e da sabedoria de Deus fez com que Noé olhasse
antes que acontecesse isso, com reverência e temor a Deus. Eu ouvi essas coisas, eu criei e temi. Uma frase encerra aqui, uma frase do próprio William Perkins vai dizer, onde a nossa fé e o nosso temor, eles vão se espelhar. Eles vão dizer, ele diz, onde há pouco temor, há pouca fé. Nenhum temor, nenhuma fé. Nenhum temor, nenhuma fé. Na próxima quarta-feira, irmãos, nós vamos lidar com algumas considerações acerca desse momento particular, olhando ainda para a sequência do verso. Nós vamos elaborar um pouco mais em cima das coisas que nós vimos por um pouco hoje. Tá certo? Se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela bênção de podermos mais uma vez refletirmos na Tua palavra, na Tua glória, na Tua majestade, nas verdades inspiradas do Senhor aqui, escritas na Tua palavra. E, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a crer nas Tuas promessas e nas Tuas palavras que nos falam das ameaças para aqueles que não se curvarem diante de Ti. Nos faz, Senhor Deus, temer muito mais ao Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra, ou pessoa, ou poder. Porque se temermos ao Senhor, ninguém poderá nos destruir. Mas se temermos as coisas ou as pessoas mais do que ao Senhor, ninguém poderá nos livrar das Tuas mãos. Nos ensina como Noé, ó Deus, a crer com reverente temor diante daquilo que ouvimos na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.